Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Já quero pedir aos meus irmãos que se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe em nome de Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre família. E eu quero trazer aqui um tema que fala sobre como restituir minha família. Como eu restituir minha família, esse é o tema. E o primeiro ambiente escolhido por Jesus para dar início aos seus milagres na terra, nos ensina que o propósito de Deus na terra, o propósito de Deus para o homem teve que começar pela sua família. Ou seja, teve que começar pela família. Como assim? Porque nós sabemos que em Gênesis vai falar que aonde Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, tudo que há nela. Fez um jardim, colocou um homem, e ali ele viu que não era bom que o homem vivesse só, que trouxesse uma companheira. Então ele coloca uma companheira, uma disjuntora que vem ali ajudar, ali, em nome de Jesus. E nós sabemos da história. E quando Jesus vem à terra, o primeiro milagre foi no meio de uma família. Foi no começo de uma família, onde ele começou no começo de uma família. Ou seja, Deus começou a humanidade com a primeira família, que está escrito em Gênesis 2, 18 ao 25, né? Ali, e também teve o Senhor Deus também reiniciou o mundo com a família de Noé. Está no capítulo 9, versículo 1. Ele prometeu também abençoar todas as famílias da terra por meio da família de Abraão, que está em Gênesis 12, 1 ao 3. E agora, chegando, Jesus também agora vai dar início aos seus milagres, a qual eu falei, em uma nova família que estava sendo constituída, que estava começando, que foi no casamento, aonde Jesus transformou a água em vinho. Então Jesus estava presente no meio daquela família, estava reconstituindo aquela família, estava tendo um laço, estava tendo uma aliança naquele momento, e Jesus estava lá. Então eu quero falar sobre como restituir a minha família. Como restituir a minha família? Primeira coisa, através da presença de Jesus Cristo no casamento. Primeiro, tem que ter a presença de Deus, de Jesus no casamento, a qual essa família, a presença de Jesus estava lá. O Senhor estava no meio daquela família. E o segundo ponto é a oração. A oração. Quando Davi, que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 30, vai falar sobre os amalequitas que vieram, queimaram a cidade de Siclac e levaram as suas mulheres, os filhos e tudo. Davi, naquele momento ali, todos choraram,
E o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor deu força a Davi. E Davi foi atrás daquilo que os amalequitas tinham levado. E ele trouxe tudo de volta. Mas ele consultou ao Senhor. Consultar em oração. Jó tinha também uma preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. Por isso que a Bíblia vai dizer em Jó capítulo 1, versículo 5, que ele orava intercedendo pelos seus filhos. Ele pagava o preço. E nós também temos que interceder pelas nossas famílias. Nós temos que pagar o preço para que o inimigo não possa vir saquear o nosso lar e nem a nossa família. Nós temos que pagar o preço através da oração, através da busca. Louvado é o nome de Jesus. Outra coisa também é a fé. A fé também. A fé é muito importante para nós reconstituirmos a nossa família. A fé, a Bíblia vai dizer que ela é o firme fundamento das coisas que espera. E das coisas que nós esperamos, das coisas que não se vê. Mas nós temos confiança. Tem que ter fé. A fé para nós reconstruir. Para nós reconstituir nossa família. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 ao 32, vai falar sobre quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, que eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Houve um grande terremoto que todas as cadeias foi aberta e ali o carcereiro que era responsável pelaquela cadeia, ele ao chegar ali, ele achava que todos tinham fugido, mas não. Então acontece que ele puxa a espada para se matar, mas ali naquele momento Paulo grita e ele não faz nada com ele. E ele diz: o que é que eu faço para ser salvo? E ele vai e responde: se tu crer, serás salvo tu e tua família. Então ele creu. Ele teve a certeza que Jesus poderia salvar ele e a sua família. Outro ponto também é determinar em nosso coração. Nós temos que ter essa determinância. Nós temos que determinar, assim como Josué ele determinou, porque na parte B do capítulo 24, versículo 15 vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele determinou naquele momento que ele e a sua casa ia servir ao Senhor. E nós temos que determinar no meio do nosso lar que nós não vamos deixar nada, nenhum mal, nenhuma potestade, nenhum mal entrar em nossas casas. Nós temos que determinar, nós temos que perseverar, persistir, lutar pelas nossas famílias, porque a palavra do Senhor vai falar em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, vai dizer que se alguém não cuida dos seus, é pior do que os incrédulos e negou a fé. Então a gente tem que cuidar dos nossos, principalmente da nossa família, senão nós vamos ser pior do que os incrédulos, negar a fé. Então nós temos que cuidar dos nossos, principalmente da nossa família, que está ao nosso redor. Outro ponto também muito importante para nós restituir a nossa família, como restituir a nossa família é através também do perdão, a qual Josué vai falar lá em Gênesis, no capítulo 39, onde começa mais ou menos a história de Josué. 39 a 37, fala a memória. Vai falar sobre Josué. Josué, ele era os seus irmãos tinham inveja porque o seu pai amava. Os seus irmãos venderam, botaram Josué num poço, venderam Josué. Josué foi acusado quando ele foi para a casa de Potifar, por causa
de um ato que ele não cometeu. Aí depois foi preso, foi levado para a prisão, foi esquecido por um amigo que ele revelou 2 sonhos daqueles homens, e ele disse que ele falou para um deles que não esquecesse do copeiro, e o copeiro acabou esquecendo dele. E aí 2 anos depois aproximadamente foi que veio se lembrar dele. Mas aí Josué agora ele passou a se tornar governador do todo o Egito, por causa da grande fome que houve naquela, devido ao sonho que o faraó tinha sonhado. Então Josué agora ele passou a ser governador, o braço direito de faraó, estava tudo no controle. Então os seus irmãos vão ao Egito aonde tinha alimento. E ao chegar lá, Josué conhece eles, mas eles não conhecem Josué. Mas ali naquele momento, nós sabemos todos os relatos, tudo que acontece. Mas o que eu acho mais interessante é que José, ele perdoou os seus irmãos e ainda trouxe a sua família para que viesse morar no Egito e não passasse fome. Então eu vejo aqui que ele também liberou perdão, e nós também, para nós reconstruir a nossa família, nós temos que liberar perdão. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria, então ele usou a sabedoria, ele edificou, ele reconstruiu através do perdão. O quinto ponto é o amor, a paciência e a mansidão. São 3 pontos que nós temos que ter: amor, temos que ter paciência e temos que ter mansidão. Temos que amar temos que amar a esposa, tem que amar o esposo tem que amar a esposa, e vice-versa. Os filhos também têm que ter essa compreensão, tem que amar os pais têm que amar os filhos, que a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que amar uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja, né? Então a paciência, temos a mansidão, temos o diálogo dentro de casa, dentro do lar, principalmente agora nessa pandemia, aonde muitos não estão tendo paciência, não estão tendo amor, não estão tendo mansidão, não estão tendo diálogo, e aí o inimigo está encontrando brecha para destruir a família. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as palavras ao contrário, ela está sendo caída por terra em nome de Jesus. E que nós temos que também, no meio da família, liberar perdão, ter paciência, mansidão. Gálatas capítulo 5 verso 22 vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então que nós venhamos pedir esse fruto do Espírito Santo para que nós possamos praticar ele dentro do nosso lar e não dar brecha para que o inimigo venha destruir, porque a Bíblia vai dizer que ele veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e em abundância. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra, essa reflexão para como reconstituir a nossa família. O primeiro objetivo é consultar ao Senhor, é orar pelos nossos, é orar pela nossa família, é praticar a fé, é determinar, é perseverar, é liberar perdão, ter amor, paciência e mansidão. Então essas são as palavras que eu deixo para cada um dos meus irmãos. Pratique em casa, compreenda o seu cônjuge, compreenda a sua esposa, compreenda os seus filhos e ame um ao outro, porque o que Deus une, o homem não pode separar. Louvado é o nome de Jesus. Até a próxima, que Jesus Cristo venha abençoar cada um. Mais uma vez, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima, em nome de Jesus.